Perdão, 1 Coríntios 15. Por que eu tô com 13 na cabeça? Porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 15, amém? Se eu falar 13, você fala, pastor, é 15. É 15. Amém? Na semana passada nós estávamos falando de transformação. Esse é o terceiro culto que nós estamos falando sobre o processo de conversão que a gente vive, amém? Então nós tivemos um culto onde nós falamos sobre a conversão, o que é conversão, como se dá a conversão, e nós estamos falando do processo de transformação no nosso interior. O Espírito Santo de Deus habita em nós a partir do momento que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí é um botão de liga e desliga, tudo mudou? É assim que funciona? Você já está transformado? Não, é um processo de transformação, de santificação, de preparo para que Ele venha te buscar. Então, na semana passada nós estávamos falando sobre transformação e essa semana nós vamos continuar falando sobre transformação e o tema é não se deixe enganar, amém? Todo mundo ouviu o tema, né? Não se deixe enganar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aqui ele está se referindo a Adão e a Cristo, amém? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem daquilo que é celeste. Presta sua Bíblia aqui, André, que eu gosto da sua versão. Cadê ele? Vamos lá? O primeiro homem foi feito do pó da terra e o segundo do céu. O que pertence à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Está se referindo a Cristo. Fecha os teus olhos. É a mesma coisa, só fica mais fácil de entender. Peça para o Espírito Santo de Deus continuar ministrando no teu interior. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor nos direciona para fazer, pelo teu sinal neste lugar. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, pelo teu fluir neste lugar. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tirando desde já toda a existência humana e demoníaca do nosso meio. Que o Senhor venha ministrando o nosso coração. Quem traz a transformação é o Espírito Santo. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim disse o Senhor. Então, que pelo teu Espírito Santo o Senhor venha nos transformar. Se hoje ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Eu não quero, Senhor, ter o meu coração endurecido acerca daquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Que assim seja com a vida de cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual, todas as escamas dos olhos. Que o Senhor venha tirar o véu do coração. Que o Senhor venha trazer o quebrantamento através da tua palavra. Que o Senhor venha trazer a libertação, a cura através da tua palavra. Que o Senhor venha nos fazer entender a tua palavra no Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, todo valente, toda seta mentirosa, toda devagação da mente, nós já amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Toda confusão maligna cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, eu já te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pode aplaudir o Senhor, pode se sentar. Nós nascemos com um propósito a ser cumprido. Amém? Todo ser humano nasceu para cumprir um propósito de vida. Amém?
Jeremias capítulo 1, antes que te formasse no ventre da tua mãe, te constituí profeta para as nações, pois foi o que ele disse para Jeremias. Nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser enfermeiro, nem todo mundo vai ser bombeiro, nem todo mundo vai ser policial. Estou falando de coisas terrenas e humanas, amém? Eu não consigo lidar com ferida de ninguém. Ninguém. Posso até lidar com os dos meus filhos se não tiver ninguém que faça no meu lugar. Porque se tiver, eu vou pedir para outra pessoa fazer. Eu não tenho estômago, eu não tenho preparo para aquilo. Eu não nasci para ser enfermeira. Eu odeio agulha de injeção. Eu olho para a agulha e já começa a suar frio. A agulha nem entrou. Levei meus filhos para dar vacina, segurei meus filhos lá. O dia que a moça errou a veia da Sara, que precisou ficar cutucando a veia da menina, o Diego olhou para mim, eu estava branca, ele falou, você quer que eu segure? Eu falei, por favor. Porque eu estava quase caindo da cadeira com a menina. Eu não nasci para isso. Então Deus cria cada um com um propósito nessa terra. Deus criou você com um propósito. Amém? E aí a gente olha para a formação do homem. Deus cria o homem espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Todos os nossos dias, eles estão contados pelo Senhor. Onde a gente acha isso? Em Jó capítulo 14, versículo 5. A nossa vida, além de ter propósito, ela tem dias contados. A hora de nascer e a hora de morrer. Eclesiastes capítulo 3 fala, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Amém? Lá em Gênesis, depois do dilúvio, Deus coloca um limite na idade do ser humano. O ser humano só pode viver até 120 anos. E há coisas na nossa vida que são responsabilidades nossas. Os nossos dias nessa terra podem ser se cumprido dentro do propósito de Deus, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, como foi com Jesus Cristo, que viveu 33 anos nessa terra muito bem vividos, e em 30 anos ele não fez aquilo que era o propósito dele, mas ele cuidou daquilo que precisava ser cuidado e se preparou para aquilo que precisava ser preparado, para depois ele sair para o batismo, para o evangelismo, para fazer o ministério dele, para pregar o evangelho, para curar enfermo, para expulsar demônio. Foram 3 anos de ministério, amém? É isso que a gente vê na Bíblia. Ok? E ele cumpriu. Qual era o propósito da vinda de Cristo nessa terra? Nos ensinar a amar o nosso irmão como nós nos amamos. Nos ensinar a amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos ensinar a ter compaixão e misericórdia do próximo. Nos ensinar como nos relacionarmos uns com os outros, praticando, vivendo essa palavra. Nos ensinando aquilo que é os posicionamentos que nós temos que ter diante de cada situação, porque ele é um homem perfeito, não pecou no falar, não pecou no pensar, não pecou no agir, e tudo isso ele fez como homem e não como Deus. Amém? Então ele veio não para nos dar algo diferente, para falar assim, olha, eu vou resolver porque eu sou Deus. Não, ele veio como homem, ele se esvaziou da glória dele, ele passou pelo processo de ensinamento, como todo judeu passava, ele passou pelas águas do batismo, pelo batismo de João Batista, e João Batista reconheceu que ele era o Cristo, e falou, não sou digno de desatar a sandália do seu sapato, e ele disse, importa que seja assim, para que se cumpra. Convém que neste momento seja assim, pois você vai me batizar. Porque estava como exemplo. Então a gente vê uma vida que ele tem íntegra, do começo ao fim, sem pecar em pensamento, sem pecar em atitude, sem pecar em palavra, e cumprindo o seu propósito até a entrega dele, que é o propósito maior, que é vencer a morte na cruz, a entrega dele na cruz, amém? Ali trazendo a libertação da escravidão do pecado, trazendo a libertação dos tormentos demoníacos dessa terra, trazendo a libertação para o novo tempo, para que nós possamos nascer de novo em Cristo Jesus.
ali se cumpre o propósito. Está consumado. É isso que ele fala na cruz. Está consumado. E nós vemos um Sansão que nasceu com o propósito de trazer alimentação. Nós vemos um Sansão que em todo tempo não quis andar conforme essa palavra. Nós vemos um Sansão que endureceu o coração para ouvir a voz de Deus. Nós vemos um Sansão que não se deixou ser trabalhado pelo Senhor. Ele tinha força? Tinha. Tinha chamado? Tinha. Exercia libertação? Exercia do jeito certo. E Deus foi permitindo. Ele deixou. Calma aí. Ele deixou de desfrutar de todo o prazer de andar com o Senhor. Ele deixou de desfrutar do privilégio da companhia do Senhor durante todo aquele trajeto de libertação. Enquanto você vê Jesus e como de costume se retirou para orar, você não vê Sansão quase se retirando para orar. Ele ora 2 vezes, a palavra registra. Você não vê uma vida de comunhão, de intimidade. Ele não desfruta de andar com Deus. E muitas vezes as pessoas estão desfrutando do poder, da visibilidade, do braço da carne, daquilo que o chamado traz, e não da presença. E não do que o Senhor tem para nós. E nós não fomos chamados para isso. O propósito do Senhor se cumpriu na vida de Sansão? Se cumpriu. Mas era para ser daquele jeito? Não era. Ele teve escolhas a fazer. E Deus nunca vai impedir você de fazer as suas escolhas. Se você bater o pé, agora eu vou brincar um pouquinho comigo. Se você bater o pé e falar, eu vou morar no Japão, eu vou, e não for a vontade de Deus, Deus não vai te impedir. Mas Ele vai te retornar para um lugar para cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida. Assim como foi com Jonas. Vai para Nínive. Foi para onde? Vai para Nínive. Ele foi para onde? Foi vomitado aonde? Voltou para o lugar a que Deus tinha mandado. Você vai rodar para voltar exatamente no lugar onde você saiu, onde você parou, aonde você tinha que estar. Então não adianta você ficar dando um jeitinho, querendo barganhar com Deus, querendo manipular com o Senhor para sair daquilo que é o propósito que Ele te colocou. Não adianta fugir da onde o Senhor te plantou, daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não adianta fugir. Nós ouvimos o pastor ministrando aqui na sexta-feira o quê? É o Senhor que te capacita. Muitos de vocês não abrem a boca que acham que é pelas palavras que saem da tua boca. E não é. É pelas palavras que o Senhor coloca na tua boca. Abre a boca e eu a encherei, diz o Senhor. Quem enche a tua boca é o Senhor, não é você. A realização da obra das coisas dele não é pelo braço da carne, não é pelo braço do homem, é por aquilo que ele traz. Neemias não tinha recurso, veio cartas e todo o recurso foi liberado para a reconstrução do muro de Jerusalém. Ele trouxe aqui como exemplo. Então cada um foi criado com um propósito, e dentro desse propósito é que nós vamos caminhar. E nós precisamos ter cuidado com as coisas. Assim como nós sabemos que tem coisas que abreviam o nosso tempo da terra, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer ver? Abre lá em Gênesis. Eu vou mostrar para você uma coisa que abrevia o tempo da terra. Gênesis capítulo 38. Versículo 7. Não, vamos do 6. 6 é legal. Judá tomou por esposa. Judá era filho de quem? Meu Jesus. Espera aí que virou tudo. Judá era filho de quem? De Jacó. Amém?
Judá, pois, tomou por esposa para ele o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Aí, vamos um pouquinho antes, versículo 38, capítulo 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de Adulamita, chamada Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, e ele a tomou por mulher. Dessa mulher ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de Er. E tomou a conceber, deu à luz a um filho e chamou de Onã. E continuou ainda e deu à luz a outro filho, o nome dele foi Sela, que estava em Quesibe quando teve. Judá tomou por esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era o quê? Perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Agora, onde a gente vê, de fato, o erro de Judá? Ele tomou por esposa uma mulher o quê? Cananeia. Você se lembra quando Isaac vai tomar, o servo de Isaac vai tomar alguém por esposa? Onde vai tomar? Na casa de quem? Na casa dos parentes. Porque a mulher, ela tem um papel fundamental dentro da sua própria casa. Você já viu filhos de pais diferentes? Eles têm uma educação completamente diferente. Não, filhos de mães diferentes, mesmo pais e mães diferentes. Eles têm educação completamente diferente. Mas quando o filho é da mesma mãe e de pais diferentes, a educação é a mesma. Porque o papel de educar, de construir, de edificar de quem? Da mãe. Então Judá toma uma mulher, uma esposa cananeia e tem um filho. E esse filho era maligno. Por que ele era maligno? Porque não foi ensinado. Porque não foi corrigido. E Deus faz o quê? Mata ele. Aí a gente vê Onã. Sabe o que Onã faz? Ao invés de dar descendência para o irmão, ele sabendo que se a Tamar gerasse, seria considerado como filho do irmão, ele começa a abusar da cunhada. Ele tem relação com a cunhada, joga o sêmen em terra e ele fica lá usando a cunhada e não dá descendência do irmão dele. E Deus olha para aquilo e enxerga a malignidade e também leva à sepultura. Então, todas as vezes que a gente está em malignidade, o Senhor ele tem um período de misericórdia. Só que esse período de misericórdia, uma hora cessa e vem a justiça e o juízo de Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Deus ele é amor, mas Ele também é justiça na mesma medida e na mesma proporção. E isso trouxe o fim da vida desses dois homens. Agora, lá em Êxodo, a gente ouve: honra o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. A obediência ao Senhor, o temor ao Senhor, é princípio de sabedoria. Quando você teme ao Senhor, você não vai fazer racha. Eu lembrei do exemplo do Lincoln, viu, Lincoln? É só o seu exemplo que eu estou usando hoje. O Lincoln, quando era mais jovem, ele gostava dessas brincadeiras. Aí ele se converteu e parou. Você não vai. Por que você não vai? Porque você está infringindo uma lei humana, mas ela te poupa de colocar em risco. Se você é convertido, você é transformado, você não vai trazer destruição para o teu corpo. E isso vai preservar a tua vida. Se você é uma pessoa que tem uma vida alimentar regrada, que você não fuma, não bebe, não se prostitui, qual a possibilidade? Se você é casado com a sua esposa, só tem relação com a sua esposa só tem relação com você, qual é a possibilidade de você pegar uma DST? Nenhuma! Isso preserva, a obediência nos preserva. Se você não usa nada, não bebe, não fuma, qual a possibilidade de trazer uma destruição física e psíquica para você? Através do vício, nenhuma. É preservação do corpo.
Então, nós temos a responsabilidade de fazer as escolhas certas. Você precisa cuidar da tua vida espiritual, porque pastor nenhum vai cuidar da sua vida espiritual por você. Você faz parte de uma igreja onde nós ensinamos você a cuidar da sua vida espiritual, você faz a sua parte, e quando você precisa de ajuda, nós estamos aqui. É só fazer bem que a gente corre. Vocês não estão sozinhos. Amém? Amém? Se o Espírito Santo me revelar, ok, mas se você não fizer bem também, eu não vou saber. Se ele não revelar, você tem que falar. Então a gente precisa ter esse entendimento. Eu posso jejuar pela tua vida, mas quem vai construir a vida espiritual é você. Você precisa jejuar por você. Você precisa jejuar pela tua casa. Você precisa jejuar pela tua família. Você precisa ter tua vida diante do altar orando por você. Você precisa fazer a sua leitura bíblica. E na hora que vem a tentação, é você que tem que resistir. Como é que eu vou resistir à tentação no seu lugar, meu irmão? Estava explicando hoje para o Andrei. Satanás nunca vai tentar a vitória que o Claes com morango. Vou te dar uma bandeja de morango. Eles vão olhar e falar, haha. Porque não é algo que eles gostam. Vai tentar onde está a fragilidade da sua carne. É mais fácil tentar a vitória com uva, que é o que ela gosta. Não é, filho? Estava explicando palavra para ele, explicando a Bíblia. É assim que funciona, meu irmão. E aí a gente vai olhar no lugar que você tem estado, quem vai se posicionar é você. O problema é que você ouve muita coisa do mundo, onde dá uma escapadinha no casamento, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para te dizer que tem problema sim, viu? E o problema não é a DST. O problema é você fazer um pacto de sangue no mundo espiritual e habilitar demônios sobre a tua vida. Porque relação sexual é pacto de sangue. Tem problema. Uma mentirinha branca não tem problema. Tem problema. Você está deixando de cuidar da tua vida espiritual. Gente, tem gente que vem perto da gente para roubar, para nos macular, para tirar aquilo que é a nossa paz, a nossa santidade. Por que eu vou emprestar o meu ouvido para fofoca, ainda que ela venha dissimulada, falando que ajuda o irmão? Não vou emprestar. A gente precisa ter discernimento de espíritos para colocar cada coisa no seu devido lugar. Senão a gente vai sair todo empocalhado. Deus não te chamou para andar sujo nessa terra em nome de Jesus. Precisa estar na comunhão dos santos, porque não tem como você permanecer em pé se você não congregar. É no corpo que a chama é acesa. Você pode até entrar por essa porta abatido, entristecido, constrangido, mas é na comunhão do Senhor que Ele ordena a bênção. Você chega assim, mas você não sai assim. Quem aqui já entrou destruído dentro da igreja e parece que saiu um renovo de dentro de você? Levanta a mão. É o poder da comunhão do Senhor ali conosco. O poder da unidade de ser um com Cristo. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual. Só que se você cuidar da sua vida espiritual e não cuidar da sua alma, não adianta. Você precisa cuidar da tua alma. O que é alma? É o centro das suas emoções e do seu intelecto. Vamos começar exercitando o seu cérebro. Sai dessa porcaria, desse jogo de celular, que isso vicia. Exercita o seu cérebro, vai ler. Exercita o seu cérebro. Vai buscar um curso, vai buscar ensinamento. Vai ler a palavra. Vai buscar capacitação profissional. Vai meditar na palavra de dia e de noite, como diz a Bíblia. O problema é que você não deixa a palavra de Deus passar pela sua alma. Salmos é livro de cura para a sua alma. Leia Salmos e deixa essa palavra entrar na tua mente e no teu coração. Deixa o Senhor transformar o teu interior. Pastora, por que você está falando isso? Quer ver? Quem aqui já se viu em situação de tristeza profunda? Levanta a mão. Que não queria nem levantar da cama.
Olha lá que bonitinho, velho. Olha quanta gente. Não, sério, olha para trás. Você viu? A escolha de levantar da cama é sua. A escolha de deixar a palavra de Deus purificar a tua vida é sua. Vou te falar de novo, nem tudo que você sente é uma verdade. Quem aqui já se sentiu abandonado pelo Senhor? Parecia que você estava num quarto vazio, orando sozinho. Isso não é uma verdade. Porque a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode até ter se sentido sozinho, mas o Senhor estava lá com você. E nada te impede de falar: Senhor, eu estou me sentindo sozinho, deixa eu sentir a tua presença. Só tem um jeito: se você se afastar do Senhor, Ele se afasta de você. Sabe por que muitas vezes eu não vou atrás de quem se afasta de mim? Porque o Senhor não deixa. Tem gente que você tem que deixar ir. Depois volta. Mas eu só posso deixar ir quando o Senhor fala: deixa. Deus se afasta da gente? Não. Aonde Ele está? No mesmo lugar que Ele estava quando Ele te chamou. O problema é que Ele está te esperando lá em Nínive e você está indo para Tarsis. Aí Ele manda um vendaval, joga você no mar, Ele envia um peixe para te preservar e te colocar na rota que Ele te chamou, porque Ele está te chamando para Nínive, não para Tarsis. Sai de Tarsis, em nome de Jesus. Volta para Nínive, volta para o lugar que o Senhor te colocou, volta para o lugar da tua origem, volta para o lugar da oração, volta para o lugar do jejum, volta para o lugar do secreto, volta para o primeiro amor, em nome de Jesus. Tem que voltar. É assim que a gente cuida da alma da gente. É deixando o Espírito de Deus trabalhar. E como a gente cuida do corpo? A palavra de Deus diz em Coríntios que quem peca contra o corpo, quem peca contra o próprio Espírito, porque está praticando imoralidade. O corpo nosso é templo do Espírito Santo de Deus. Como que a gente peca contra o corpo? Não alimentando, não cuidando, se cortando, se agredindo, se batendo, se permitindo ser agredido pelos outros. Aliás, eu já falei aqui, se aparecer mulher aqui falando para mim: pastora, eu fui agredida, a gente chama a polícia. Não foi isso que eu falei? Se aparecer homem aqui agredido pela esposa, chama a polícia. Porque a lei vale para os dois lados. Tem gente que só pensa: ah não, a mulher foi agredida, nossa, acabou o respeito, vamos separar. E o homem quando é agredido? Não acabou o respeito? É lógico que a força do homem é muito maior, mas há muito mais maneiras de se prejudicar um homem, viu? Do que só com a mão. Acabou o respeito, meu irmão. Você vai para onde? Você é crente, você é servo de Deus. Servo de Deus não agride esposa. Serva de Deus não agride marido. Tem uma palavra para te pautar. Está agredindo. Ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Abre lá domingo em Coríntios. Romanos. Estou cismada com Coríntios, né? Romanos. Capítulo 8. Versículo 12, que está aí. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Você não foi chamado para viver segundo a carne. Porque se de viver segundo a carne caminhas para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem conduz
Essa tricotomia é o Espírito Santo. O Espírito testifica no seu espírito que é filho de Deus. O Espírito Santo testifica dentro de você quando é Ele falando. Nós não estamos aqui para viver só os milagres, o bem do Senhor nessa terra. A sua vida ela tem um propósito maior do que aquilo que você tem achado e vivido. Você não nasceu para vender bolo somente. Você nasceu para ser gerador de empregos e promover cura e libertação através da tua vida. Você não nasceu para conduzir apenas um veículo. Você nasceu para levar a cura do Senhor quando você leva alguém no teu veículo. Você não nasceu só para ter os salgados e vender os salgados que você vende. Você nasceu para que através daquele trabalho você seja gerador de empregos e abençoador de vidas. Eu não nasci somente para administrar aquilo que são os negócios. Eu nasci para que haja diferença do Senhor na minha vida, o nome dele seja glorificado. Olha a honestidade com que vocês fazem, a transparência com que vocês fazem. Glorifica o nome do Senhor. Alcança vidas. Quando o pastor vai para uma visita, vai o pastor junto. A constituição vai junto, não tem como separar. Porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado ou envergonhado em cada visita que Ele fizer. Em cada negócio que você faz, o nome do Senhor vai ser envergonhado ou glorificado. É mais profundo do que vender caneta, meu irmão. É ser um instrumento do Senhor para realizar a obra dEle nessa terra. É para a glória dEle. É mais profundo. Se a gente ficar nessa limitação carnal, a gente não enxerga nada do que Deus tem além, porque a gente fica cego espiritualmente. Deus não te chamou para andar cego, Deus não deixa ninguém sem direção, sem revelação. Abre lá em Marcos. Você é guiado, você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, amém? Marcos capítulo 8. Marcos 8, 27. Você quer ver uma coisa também que é carne? É carne, meu irmão. Quando... Deixa Marcos guardado. Marca Marcos aí, que nós vamos voltar em Marcos. Abre em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Deixa Marcos guardado que nós vamos ler a sequência, tá? Quando você é corrigido e não gosta, e você precisa de alguma maneira ferir quem te feriu, ferir quem te corrigiu. Acharam? Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança a vossa vocação. Um corpo de Cristo, um Espírito de Cristo, amém? Está falando da igreja. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido o entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu. Você não pode andar sem enxergar, irmão, alheio, desapercebido da vida de Deus por causa de ignorância, pela dureza do coração.
Até quando você vai ser ignorante acerca das coisas do Senhor, mesmo o Senhor te ensinando? Até quando você vai ser teimoso acerca daquilo que o Senhor está ensinando? Até quando você vai andar acerca dos teus pensamentos, ao invés de andar acerca da direção que Deus tem te dado? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste em Cristo. Se é que de fato tens ouvido e nele foi instruído, segundo a verdade, em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. Abre mão dessa velha criatura que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Eu sou assim mesmo, é meu jeito. Engano, concupiscência do engano, corrupção, dureza do coração, ignorância. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Olha, deixa o teu espírito ser renovado pelo entendimento do Senhor. Você acabou de receber um conhecimento acerca da palavra. Deixa esse conhecimento entrar no teu coração e transformar em nome de Jesus. E vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, e fale cada um a verdade com o seu próximo, porque são membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao... Então, toda vez que você cede a tua carne, você dá lugar a quem? Agora nós vamos para Marcos. Vocês deixaram marcado, vai ser fácil de achar. Oi, gatinho. Foi bênção lá, né? Glória a Deus. Marcos 8, 27 diz assim: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondeu Pedro e lhe disse: Tu és? Você acha que Jesus perguntou isso porque ele estava se preocupado com a opinião alheia? Ele sabia quem ele era. Quando Satanás quis colocar dúvida na tentação e falou: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, é igual oferecer um morango para a vitória. Ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não tinha dúvida de quem ele era, do que ele veio, do que ele tinha que fazer. Ele perguntou porque ali era gerada uma habilitação no mundo espiritual. Ali tinha que ser gerada a autoridade que ele ia delegar sobre a igreja. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali, naquele momento, ele precisava saber aquilo que era a revelação que estava no interior deles. Eles precisavam declarar aquilo para que ficasse registrado, para que a palavra pudesse se cumprir. Por quê? Porque depois ele ia trazer uma outra revelação a qual eles não tinham entendimento. Então ele estava acompanhando aquele povo e na sequência ele fala assim: então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, principal sacerdote, pelo escriba, fosse morto e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Ali o Senhor Jesus começa a trazer a revelação do que ia acontecer acerca dele. Porque se você anda com Cristo, ele não vai te deixar sem saber aquilo que ele tem para a tua vida. Ele pode não te dar todos os detalhes, porque muitas vezes você não suporta nem saber o processo que você vai passar, mas ele não vai te deixar totalmente às escuras. Ele estava preparando o povo para aquilo que era o momento da crucificação, da morte dele. Olha, vai acontecer isso comigo. E vocês precisam estar prontos para esse momento. É isso que ele estava falando. Por isso ele precisava saber o que tinha no interior.
Porque não adianta falar de coisas espirituais para aquele que anda pela carne, é dirigido pela carne, porque não vai entender. Como é que você explica uma oração em línguas para quem é carnal? Como é que você explica milagres para quem é carnal? Como é que você explica a direção de Deus para quem é carnal? Não tem como, irmão. Porque a lógica humana vai falar, não é mais fácil por aqui? Era mais fácil ir reto no deserto. É verdade. Era mais fácil por outro caminho do que atravessar o mar. É verdade. Era mais fácil. Mas se Deus está te colocando num outro caminho, saiba que Ele tem os propósitos dEle, porque Ele conhece o teu interior, em nome de Jesus. Aceita a direção que Ele está te dando. Aí você olha no texto, na sequência, o que Pedro faz? Vem aqui, Jesus, vamos conversar no particular. Não fale assim acerca de ti mesmo. Não faça isso com você. Como assim? Vai ser humilhado, vai ser rejeitado, vai passar pela morte. Não, Jesus. Não fale isso acerca de ti. Pedro andava com Jesus, conhecia Jesus, servia Jesus, trabalhava no ministério de Jesus. Pedro trabalhava no ministério de Jesus. Mas quem estava falando ali era Pedro? Era Pedro. Ele não estava possesso. Satanás não se apossou do corpo de Pedro e falou na boca, não era uma possessão. Lá em Judas, quando ele come, molha no bocado do pão e come, ali acontece uma possessão. Não é isso que está nas escrituras, presbítero? Pedro não estava possesso, ele tinha consciência. Qual é a diferença de influência demoníaca e possessão? Não se engane, tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno porque não pratica a palavra de Deus, não tem uma vida espiritual, não se importa com o Senhor, vai para a igreja só por um protocolo, só por uma religião, só para ganhar coisa do Senhor. Não tem como ir para o céu com o Senhor, não tem como ir para Nova Jerusalém com o Senhor, não tem como fazer parte do arrebatamento se a noiva estiver suja. O sujo fica. Pedro estava ali, mas ele estava sob influência de Satanás. Ele ouviu como se fosse um pensamento dele. Abriu a boca e falou, consciente, com a voz dele, como se fosse um pensamento. Mas o Senhor Jesus discerniu que o Espírito que estava ali, a intenção do Espírito não era do Espírito Santo e não era do Espírito de Pedro, era de Satanás. Então o que ele fala? Cala a boca, Pedro, que você está endemoniado. Para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas do homem, você só entende das coisas do homem, você só entende das coisas que são terrenas, você derruba o homem porque você entende daquilo que é o pecado e a concupiscência da carne. E sabe por que muitas vezes o servo de Deus está dentro da igreja, prega a palavra, participa do ministério de Jesus, faz e acontece dentro do ministério de Jesus, e está lá em manda-fogo do céu, e quando menos espera, abre a boca e declara aquilo que Satanás tem colocado na mente dele, por vaidade, por orgulho. Pedro fala para ele, Senhor, eu estou pronto para ir para a morte e para a prisão com o Senhor. E o Senhor fala, Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Olha, Jesus falou que o Espírito Santo me revelou que ele é o Messias. Não, eu vou, eu realizo, eu faço, eu aconteço. Não bota seu joelho no chão e não mortifica a tua carne, não, para você ver se você não vai entregar coisas pensando que é o Senhor e não é. Está repreendido em nome de Jesus, você não vai. Amém? Tem que ter discernimento de espíritos, meu irmão.
O espírito que estava falando ali não era o espírito de Pedro. Existe o espírito humano, existe o Espírito Santo e existe o espírito do homem. Se eu não me engano, em 1 João, o apóstolo fala: provai os espíritos, vede o espírito, se é de Deus. Vede o espírito, se é de Deus. Prove o espírito. Era servo de Deus ou não era? Andava com Jesus ou não andava? Foi influenciado ou não foi? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4, não deis lugar ao... E é muito fácil dar lugar ao diabo. É muito fácil. Nós lemos aqui uma lista de coisas em Filipenses 4. Efésios 4. Por que eu estou com Filipenses? Porque tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso pensais. É assim que a gente guarda a nossa mente. Entendeu? Você lê uma lista de coisas em Efésios. Você mente, você está dando lugar ao diabo. Você se orgulha, se envaidece, você está dando lugar ao diabo. Você escarnece, você está dando lugar ao diabo. Daqui a pouco você não está discernindo mais nem o que é certo, nem o que é errado, nem o que vem do Senhor, nem o que não vem. Muitas vezes você, como servo de Deus, tem ouvido conselhos como se fosse do Senhor, e não é do Senhor. É pensamento humano, de gente que não consegue enxergar todo. Ainda que eu enxergue todo sobre a tua vida, eu vou buscar um conselho para você do Senhor, porque não adianta eu entregar um conselho da minha carne para você, do meu achismo. Ou Deus me dá uma direção, ou eu não tenho que te falar. Agora, se eu estou te dando uma direção, você pode ter certeza que o Senhor colocou ali na minha vida para eu te dar. Siga ela que vai te bem. Porque se eu der uma direção da minha carne para você, a minha vida fica esculhambada. Eu não quero a minha vida esculhambada. Está faltando discernimento. Um crente que tem transformação, ele não tem prazer nas coisas da carne. Ele não tem prazer nas coisas humanas. E eu estava explicando há 2 cultos atrás para a igreja, quando a gente estava falando sobre conversão. Sabe por que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque o seu prazer não está mais nas coisas carnais. E aí você começa a ter prazer nas coisas que agradam ao Senhor. Eu tenho prazer em obedecer. Porque eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Me explica, Estevão estava sendo apedrejado. E ele olhava para o céu e via o céu aberto. Você acha que ele estava sentindo pedra? Ele estava vendo Cristo à destra do Pai. O prazer dele em obedecer a Deus era superior àquelas pedras que ele estava levando. O teu prazer precisa estar em agradar ao Senhor. O teu prazer precisa estar na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Hoje, que seja um divisor de água sobre a tua vida. Você não vai dar lugar ao diabo mais. Você não vai ser influenciado por Satanás, nem para você falar, nem para você ouvir, em nome de Jesus. A partir de hoje, vai ter um divisor de água sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Cada um tinha uma visão de quem era Cristo. Para o fariseu, Cristo era um enganador. Para os religiosos, Cristo era mais um que estava ensinando e operando milagre. Mas, para aquele que tinha intimidade, para aquele que andava com o Senhor, ele era o Messias, ele é o Messias, ele é aquele que veio transformar a história das nossas vidas, ele é aquele que veio trazer a libertação. Para muitos, eu sou perturbadora da paz, porque estava pecando em paz. Você não pode pecar em paz. Perto de mim, você não peca em paz. Para outros, glória a Deus, porque eu estou vivendo a libertação, as escamas dos meus olhos se abriram. Depende da ótica que você vai enxergar, meu irmão.
Eu prefiro enxergar na ótica de Cristo. Você foi chamado para viver um tempo de conversão. E eu não vou pregar carro, casa, porque se Deus te der carro, casa, se Deus te der tudo aquilo que Ele tem para você hoje, você se perde no seu pecado, na vaidade, no orgulho. Muitos aqui, se Deus entregar a prosperidade que tem para entregar, você rompe a aliança com a tua esposa. Muitos aqui, se Deus entregar a prosperidade que tem para entregar, você rompe a aliança com o teu marido. Muitos aqui, se Deus entregar a prosperidade que você tem para entregar, você vai se sentir superior aos seus pais e pisar neles. Muitos aqui, se Deus entregar todo o projeto que Ele tem para você e você não estiver preparado, você cai. Você vai se preparar para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida em nome de Jesus. Deus te chamou e te chamou para você abrir mão, se converter. Começa a se converter, se converta ao Evangelho. Busque viver essa palavra genuinamente, não para mostrar para os outros, não para mostrar que você pode, não para mostrar que você consegue, mas porque você entendeu que você precisa do Senhor, que você entendeu que nesse caminho que você está é caminho de destruição e de morte. Você entendeu que você precisa verdadeiramente viver o Evangelho e não parecer que vive. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar o teu interior a ponto de tirar essa vaidade. E do Senhor poder te usar como Ele quer. E o teu ego continuar no mesmo lugar, porque toda a glória é dele e de mais ninguém. Começa a pedir para o Espírito Santo, fala, Senhor, o Senhor veio no processo de transformação. Se eu estava enganado dentro da igreja, achando que esses pensamentos eram meus e eram malignos, eu peço perdão, Senhor, tira da minha mente e me dá discernimento de espírito. Se eu emprestei a minha boca para quem não tinha que emprestar, ai meu Deus, tem misericórdia. Se eu entreguei as coisas e não era para entregar desse jeito, eu só fui fazendo, nem percebi que o Espírito Santo tinha outro rumo. Começa a pedir perdão ao Senhor, Deus não quer uma religião não, meu irmão. Deus quer um coração contrito, quebrantado. Deus quer uma vida transformada. Deus quer transformar a tua vida, a tua história. Todos aqueles, todos, feche os teus olhos. Todos aqueles que necessitam de transformação. Você já tentou sozinho e não conseguiu. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Tem pessoas que precisam descer na casa do oleiro. Você precisa descer na casa do oleiro e quebrantar o teu coração para que a verdadeira transformação aconteça. Você precisa descer na casa do oleiro. O que é descer, pastor? Da casa do oleiro, o oleiro faz o vaso. E quando o vaso está rachado, o vaso está defeituoso, o vaso precisa ser consertado. O oleiro quebra o vaso para fazer um vaso novo.
Remade que no soy echebadas. É necessário fazer um vaso novo. E só a transformação quando você está nas mãos do oleiro. Não adianta você receber uma palavra aqui, você voltar para sua casa e você repetir exatamente aquilo que você já fazia. Isso não é conversão, isso não é arrependimento, e isso não tem nada a ver, você está se enganando. Mas é necessário descer na casa do oleiro. É necessário você ter uma vida de oração. E não uma oração religiosa, mas você descer na casa do oleiro, dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Até quando você vai permitir essa gritaria, essa contenda na sua casa? Até quando você vai permitir o diabo se andando na vida da sua filha, do seu filho? Até quando você vai ficar vivendo este evangelho soft, esse evangelho superficial? Esse evangelho que você vê na igreja, mas na segunda você não lê uma Bíblia, na terça você não dobra os seus joelhos, você não tem uma busca, na quarta você já está desesperado porque as coisas não aconteceram. É óbvio que não vai acontecer. Você não tem a vida, você não tem a busca, você não é identificado no mundo espiritual. É necessário entrar no mundo espiritual. Comece a orar aí e quebrantar o seu coração. Você não é religioso, ou pelo menos não deveria ser. Quebrando o seu coração. Tem pecado? Confessa o teu pecado. Tem pecado? Confessa o teu pecado. Tem fraqueza, tentação? Coloca na presença do Senhor. Tem pessoas aqui que são autossuficientes. Você se garante de você mesmo. E você acha que tudo vai bem do jeito que você está conduzindo a sua vida. Eu quero te dizer. Se você não entregar a tua vida nas mãos do Senhor, tudo vai de mal a pior. Porque a palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os que trabalham, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam o sentinela. Senhor, em nome de Jesus, eu não vou impor a mão sobre você, é você que vai orar, é você que tem que declarar, é você que tem que derramar a sua vida. Eu já derramo a minha vida, derramei a minha vida hoje na presença do Senhor, é você que precisa derramar. Você não pode ficar dependente de oração de pastor, nem de apóstolo, nem de diácono, nem de ninguém. Você não tem que ser dependente de ninguém, você tem que ser dependente do Senhor. Ah, se o pastor orar, então vai tudo bem. Ah, se eu vou conversar, não, você precisa quebrantar no teu coração. Rasga o teu coração. Quebrando o teu coração. Até quando você vai permitir o diabo entrando dentro da sua casa e roubando e fazendo, e você achando: eu estou orando, eu estou fazendo. Não é orar, é você entrar no mundo espiritual e dizer: Senhor, em nome de Jesus, vem bradar a
aqui nesta guerra. Aleluia. Em nome de Jesus, Espírito de vida e ressurreição, eu invoco o teu nome neste lugar. Vem dos quatro ventos, Espírito de vida e ressurreição. E vem despertar os mortos. Vem despertar os abatidos. Vem despertar aqueles que estão, Senhor, em outro planeta. Aqueles que estão, Senhor, letárgicos, encantados. Oh, aleluia! Vem despertar nesta noite. Vem despertar nesta noite. Vem despertar, vem despertar. Vem despertar. Rebade come seto redebadas. Oh, desperta! Desperta, desperta! Desperta! Quebra cadeias, sem cadeias aqui, quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias, as fortalezas do coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra fortalezas. Põe a mão na tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça. Quebra fortalezas, mentiras demoníacas. Sai agora em nome de Jesus. Mentiras, espírito mentiroso, sai agora em nome de Jesus. Setas demoníacas sejam destruídas agora em nome de Jesus. Espírito maligno, oh, enganador, sai agora. Na autoridade do nome de Jesus. E nós, Senhor, levamos todo pensamento cativo, toda palavra enganosa, todo espírito mentiroso, toda seta mentirosa, nós levamos cativos em obediência a Jesus Cristo. Aleluia. Mentira. Mentira que você vai ficar assim, você é assim, está quebrado, você não é assim. Você não é aquilo que você está agora, você é aquilo que Deus te fez. Tem pessoas que Deus chamou como profeta aqui, em nome de Jesus. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Oh, tem pessoas que Deus chamou como profeta, ministério profético. Tu és a voz que clama nesses dias. Oh, aleluia! Descendo. Libertação, 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 libertação. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Fortalezas da mente caiam por terra agora. Correntes, algemas caindo no chão agora, 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 em nome de Jesus. Receba a libertação nesta noite. Levanta suas mãos. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba poder do Altíssimo. Receba poder do Espírito Santo. Receba a cura no teu corpo. Receba poder em nome de Jesus. Receba poder. Receba poder. Receba poder em nome de Jesus. Receba poder, receba poder, receba poder. Abades. Receba poder, receba poder. Oh! Receba poder. Aleluia. Na casa do oleiro. Desce na casa do oleiro. Há vasos novos sendo refeitos aqui em nome de Jesus. Há vasos novos, desce na casa do oleiro. Desce, desce, desce. Há vasos novos sendo refeitos aqui.
E nós somos como vasos de barros, recebendo a maior de todas as riquezas, que é a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Tem pouca força? Receba a força nova, a atualização. Receba a renovo em nome de Jesus. Não sabe como vencer? Quebrante o teu coração. E saiba que não é na tua força que você vence. É com o coração, os joelhos dobrados, quebrantando na presença. E o Espírito de vida e ressurreição, Ele faz a obra no interior. Amém. Amém. Você sabe que eu fugi? Sabe o que é fugir da aparência do mal? Tem contenda? Foge. Foge da contenda. Tem prostituição? Foge da prostituição. Tem mentira? Foge da mentira. Tem vício? Foge do vício. Tem engano? Foge. Vai gastar o tempo se alimentando, orando, buscando. Fuja de determinados ambientes. Tem ambientes que já tem há muito tempo que não tem nada a ver com você. Tem muitos ambientes que você frequenta, não tem nada a ver com você. E você não está percebendo que está te roubando. Não tem nada a ver com você. Tem ambiente, você vai lá, ambiente de cachaça, de bebedice, de prostituição, de fofoca, de mentira, de morte. Sai deste ambiente. Sai deste ambiente. Tem palavrão? Sai deste ambiente. Saia deste ambiente. Não vá para ambientes para querer ser aceito. Você já foi aceito. Vou repetir, você já foi aceito. Você não precisa ir para ambiente nenhum, para um monte de gente para ser aceito. Você já foi aceito. Há mais de 2000 anos atrás, você foi aceito no madeiro por alguém que se entregou no madeiro de uma cruz e te aceitou e te chamou para ser filho. Te chamou para ser filho. Não é qualquer coisa não, é ser filho. Amém? Pode voltar para o seu lugar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.